amigos, o Clube Tempo e Dinheiro vai fechar a semana nesta sexta-feira, 18 de agosto, falando de feijão, pulse, gergelim e colheitas especiais. Para isso, presente aqui conosco, nosso amigo, parceiro de todas as horas, Marcos da Rosa, ex-presidente da ProSoja Brasil, que lá de Canarana, mais especificamente da fazenda Passo Fundo, atende o Clube Tempo e Dinheiro. Marcos, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Olá, Giovanni, olá a todos os amigos do programa Tempo e Dinheiro. Marcos, explica para nós aí que muita gente não conhece o conselho que você está presidindo. O Conselho Brasileiro de Feijões, Gergelim, Pulses e Colheitas Especiais. Mostra um pouquinho desse panorama, o que é exatamente esse conselho. O Giovanni, o Conselho é a necessidade de uma representação nacional de todos os grãos, né, que se produz no Brasil. Nós temos a ProSoja Brasil, nós temos a Abramilho, temos uma associação que trabalha muito bem com arroz, mas feijões, pulses, gergelim, que é uma novidade mais recente, não havia nenhuma representação nacional. Então, lá em 2017, quando eu estava na ProSoja Brasil, o pessoal pediu uma ajuda para formar essa nova associação que acabou se chamando Conselho, que a gente está prestes a mudar, que existe a Profira aqui no Mato Grosso, né? Que é a Associação dos Produtores de Feijões, Gergelim e Pulse também, a mesma coisa, e irrigação. E nós estamos pretendendo passar a Profir Nacional para unificar esse nome. Então, é a necessidade de representação no sentido de busca de pesquisas, novas variedades, sementes. Esse mercado é um mercado que trabalha, na verdade, com grão. A gente planta a maior parte dessas espécies, a gente planta grão, não há sementes, não há pesquisa. E também, para fortalecer a comercialização nacional, nós precisamos de ter um bom comércio internacional para instigar ao produtor a se utilizarem dessas espécies. Perfeito. Foi mais ou menos o que aconteceu, né, com a própria história da soja, né, a história do milho. Quer dizer, precisou ir para o mercado externo para trabalhar isso daí. E por conta disso, Marco, vou pegar carona na seguinte questão. O feijão de todo esse grupo que você está representando aí, nessa liderança do Conselho, é talvez aí a cultura mais consolidada, que tem uma abrangência regional muito maior, e naturalmente porque também tem um consumo interno muito grande, o mercado nacional. Pois bem, mas a gente está vendo cada vez mais o mercado internacional querendo feijão brasileiro. O que está faltando, Marcos? O que precisa em termos de maior approach desse feijão, que para muitos também é um pulse, né? Uma espécie de pulse, no mercado externo, Marcos? A maior necessidade é entender qual o tipo de feijão e a garantia, qual a variedade de feijão que seria consumida na China, por exemplo. Na própria Índia tem feijões específicos. O que precisa é nós termos um contrato futuro com o importador para garantir o preço e a compra depois de produzido. Para a Índia, por exemplo, tem que a gente pode exportar, tem uma variedade específica que é do mercado da Índia. E se nós produzirmos aqui no Brasil, não há consumo, e para instigar a produção, nós precisamos fechar esses contratos futuros já destinando da maneira que eu estou colocando para ti, Giovanni. Talvez esse seja o maior gargalo. E também nós temos um gargalo brasileiro, a falta de sementes. A Embrapa tem um trabalho que utilizamos 60%, temos apenas 60% de sementes no mercado, 40% são grãos. Então é aquilo que o produtor se obriga a salvar uma variedade de feijão que não é mais semente, como o grão, sem determinados potenciais genéticos importantes para doenças, insetos, produtividade, menor consumo de água, por exemplo.
porque não tem sementes no mercado onde a gente poderia ter essas qualidades melhores, né? E nós, assim, num trabalho conversando com os produtores, a gente acredita que esse mercado é menor ainda, talvez 35% exista de sementes. Exato. Então, esses são os gargalos, né? O produtor sempre está avante da pesquisa, avante do mercado, e por isso precisa as associações de produtores para fazer esse trabalho, Giovanni. Eu imagino, Marcos, que através do Conselho, esse tipo de defesa dos interesses cada vez mais vai chegar em Brasília. É, Ainda a querendo. sede é Brasília, Giovanni. A sede é Brasília. Exato, a A sede é sede Brasília, bem lembrado. Voltando à questão das exportações, só para a gente entender, há algumas dúvidas aí de pessoas do mercado que acreditam que os acordos comerciais que o Brasil possa fazer com alguns mercados vai garantir algum problema de não pagamento externo, o que é uma inverdade. Não existe acordo desse tipo de natureza. O que o Brasil pode fazer são acordos de padronização, acordos sanitários, acordos nessa linha, né, Marcos? Sim, todo o acordo sanitário de exportação, ele tem cada país tem uma regra. Os seus Então, protocolos, né? os protocolos, nós temos que nos adequar, tanto nós quanto o importador, a uma média desses protocolos, o que nós podemos atender, né, nesse protocolo, e também o país importador, ele vai ter que, algumas exigências, ele vai ter que extinguir do processo dos protocolos que a gente não pode cumprir. A exemplo do gergelim para a China, o protocolo chinês estava pedindo que nós exportasse gergelim com 100%, sem plantas daninhas, sem sementes, 100% de plantas daninhas. E não é assim que funciona. Se aceitar um protocolo desse, vai interferir no mercado de soja, vai interferir no mercado de milho. Então, os protocolos eles têm que ser igualitários para todas as Exato. espécies. Aham. E aí entra a negociação. Perfeito, perfeito. Marcos, por falar em gergelim, hoje pela manhã, você conversando comigo aqui no WhatsApp, eu até coloquei no grupo do Clube Tempo e Dinheiro, né? Que falta, que a maior parte do gergelim produzido no Brasil, aí na sua região também, né, mais de 95%, inclusive você é um grande produtor, é o tal do gergelim amargo, que só serve para óleo. E o mercado está demandando um gergelim, uma espécie que também serve para outras variedades de alimentos, né? Quer dizer, a pesquisa está atrasada nisso, Marcos? Ou o produtor ainda não foi atrás desse gergelim doce? Não, na verdade, a Embrapa, que é as únicas sementes existentes no Brasil, e a quantidade é ínfima em relação ao que é plantado hoje, 600 mil hectares de gergelim, principalmente aqui no Mato Grosso, Tocantins e um pouco no Pará. A Embrapa tem o Seda e o Anaí, né, que são sementes de gergelim doce que servem para alimentação humana, como, por exemplo, tahine. Só que essas variedades, além de não terem sementes, é aquém total da necessidade, bem pouquinha semente que existe no mercado, ela a planta abre a cápsula e essa semente sai com muita facilidade dentro da cápsula. Eu falo que gergelim é uma cultura que se uma anta ir tocando no meio da lavoura, duas avestruzes vai colhendo o gergelim, de tão deiscente que ela é. Então a produção do seda essas são variedades brasileiras, do seda e do anaí, acaba não acontecendo no campo por causa da perda que é muito grande, e não é culpa da colheita, né? As pessoas acham que as máquinas que perdem muito gergelim na colheita por ser uma semente leve, não é. É um problema genético que tem que ser corrigido pela pesquisa. Então, para você plantar essas variedades, além de não ter semente, tu vai ter que procurar grão no mercado, que isso é muito ruim, né?
O preço teria que ser, sei lá nós vendemos a R$ 5, teria que ser uns R$ 7 para compensar as perdas no campo por essa deficiência das sementes nas cápsulas que vão para o chão e não entram na colhedeira. Em função disso, 95%, 97% do que plantamos no Brasil, e a maior parte aqui na minha região, Água Boa, Canarana, Nova Chavantina, Confresa, Ribeirão Cascalheira, esse ano já aumentou um pouco lá na 163, Giovanni, e o resto, boa produção tem aqui no Tocantins também, e um pouco no Pará, quando chove bem após a colheita do soja, o pessoal também planta. Acaba plantando o K3, que é uma semente que serve para óleo, e lógico que o óleo do gergelim ele tem várias finalidades, essências, medicamentos, ela é muito rica para muitas finalidades, então ela tem procura no mercado. Mas um país que produz 97% de uma variedade para óleo, nós saímos aí, misturando as conversas, Giovanni, desculpe, mas nós saímos aí de 2.000 hectares em 2017 para 600 mil na safrinha 24. O mercado começa a ter exigências, o mercado também precisa do gergelim doce para as outras finalidades, né? É isso que está acontecendo. Ou seja, se a gente recordar, então nós temos problema com falta de sementes de feijão, problemas com sementes... Dessa associação nossa aí, todas, grão de bico, por exemplo, não tem semente. É isso que eu ia chegar. Problema com semente de feijão, problema com semente de gergelim, então nos outros pulses é pior ainda, né, Marcos? É pior ainda porque são nichos de mercado, né? E por que nós precisamos dessas espécies, Giovanni? Nós precisamos ter variedades que substituam, pelo menos no centro-oeste, do sul também, né? O milho, como o milho não tem preço como safrinha, então nós precisamos de ter alternativas que deixem uma renda, nem que seja menor, mas que deixem renda positiva para o produtor. Então é por isso que a gente tem que fazer todo esse trabalho. Então o problema de sementes, bem dito, que é a falta de sementes, né? É a utilização de grãos. E todos os nichos dos outros vários, pulses, quinoa, etc., existem nichos de mercado que o produtor também tem que aprender a trabalhar com ele, e para isso que serve a associação. Olha, para trabalhar com essa espécie, já vai ter que fazer isso, ir por esse caminho. É uma ajuda à mudança de mercado e é um trabalho de futuro, né? É um trabalho com grandes dificuldades no presente, mas é um trabalho de futuro e de grande necessidade para o produtor brasileiro se manter viável na propriedade, Giovanni. Perfeito. Significa que a associação, né, que ainda se chama conselho, certamente vai ter que se estruturar cada vez mais em departamentos para poder fazer com que esses setores se desenvolvam, né, Marcos? Toda a dificuldade do característica cultural brasileira, né? É difícil tu se dedicar a alguma coisa em que você não tenha um ganho econômico pessoal, um salário, alguma coisa, né? Eu mesmo, até hoje, eu circulo com as despesas pagas pela associação Aprofilho do Mato Grosso, né? A viagem, o hotel, a comida, etc. Mas eu largo as minhas coisas. Então, essas novas alternativas, igual é na soja também, presidente da ProSoja, estadual, nacional, não tem salário, dedicação coletiva gratuita, que é importante para o futuro da família, para o futuro do Brasil, mas não é fácil tu abraçar a causa e tem que andar muito, estruturar, que é o que você está falando. Então é cultural, e as pessoas não entendem também, Giovanni, a necessidade se cada produtor de feijão entendesse a necessidade e colaborasse com 500, R$ 1.000 por mês para a associação, e aí sim para nós, não para salário, né, mas para fazer o trabalho da associação, nós seríamos mais fortes, mas é meia dúzia de gato pingado que paga conta para todo mundo. Isso a gente vive. Então, assim, antes de tudo, né, tu tem que ter boa vontade e perseverança
e não ser individualista, egoísta, pensar só em você. Tem que ter pessoas que pensem pela coletividade. Não estou dizendo que eu sou esse exemplo, mas eu como ajudei a formar em 2017 essa associação, quando me chamaram, eu me senti responsável. Eu não pude dizer não. Mas eu gostaria muito de ficar aqui na fazenda, sem ter que fazer daqui 800 quilômetros de carro que não tem avião, ou de ônibus até Brasília, ou até São Paulo, aonde for. No mínimo 700 quilômetros tem que sair de carro daqui, não tem outro jeito para... Ainda Ou de mais, ônibus. né, Marco? Ainda mais, Ou de ônibus. ainda mais que a família cresceu, tem uma netinha nova no pedaço ainda, né, Marcos? Tem a Maria Luísa aí É, agora, né? exatamente. Ô, Que a Marcos, gente me diga uma preferia coisa. ficar com ela, É, mas assim, é, esse é o... Então, quando tu vai lá na pesquisa que tem deficiências, e aí é o produtor que tem que provocar que as coisas melhorem, também tem as tuas questões pessoais para você tocar uma associação nacional. Não é uma tem que ter perseverança, você não pode ter orgulho, você tem que ser humilde para tocar o barco, senão não desiste, Giovanni. ô, Marcos, todos os grandes setores de grãos no Brasil, estamos falando de café, soja, milho, o algodão, que não é grão, mas naturalmente que faz parte de todo esse conjunto do agronegócio, do grande agronegócio brasileiro, né? E também podemos lembrar também o caso da cana. Todos eles cresceram quando a indústria, quando a agroindústria e as tradings também se aproximaram, né? Apesar ainda de problemas pontuais que existem, né? Naturalmente que principalmente ainda na soja, e você sabe muito bem disso como produtor de soja, mas sem esse conjunto da cadeia fica difícil novos setores se desenvolverem. No caso de feijões, gergelim, pulses, isso tem chegado às indústrias, agroindústria, a trading, elas têm começado a trabalhar em conjunto para ver uma maneira de desenvolvimento partilhado, Marcos? Na verdade, quem está ajudando nesse momento o conselho é a indústria. A indústria, o IBRAF é sócio também, o Marcelo Luders, a Profira aqui do Mato Grosso, que nós temos uma associação com essa função apenas no Mato Grosso, tem que fundar no Goiás, tem que fundar no Paraná, a gente tem que ter as associações estaduais para fortalecer, mas quem está ajudando nesse momento é a indústria, por incrível que pareça, porque é uma Aham. indústria diferente, né, de uma trade internacional, são as indústrias nacionais, aqui a Arbasa é sócio, que é uma grande empresa nacional, uma das maiores empacotadores de feijão do Brasil e também comprador de gergelim. Temos aí o agora, desculpa, o cara é meu amigo e é meu conterrâneo de Passo Fundo e a idade já tá pesando, que é o Ferrari, né? Uhum. A empresa Ferrari, que é uma empresa familiar, a sede é em Passo Fundo, eles têm um grande armazém igual a Arbasa aqui em Canarana, e também os dois têm no Pará, uma grande empresa para receber feijões, pulses e gergelim. São duas potências. A Ferrari é o maior exportador de gergelim do Brasil. Foi o ano passado e acredito que esse ano vai ser também. São associados do conselho, Giovanni. Perfeito. Então, a indústria entende bem mais a necessidade do que o produtor, né? Marcos, para a gente concluir duas questões. Uma, por exemplo, muitos igual você já trabalha com gergelim há mais tempo, você sempre destina uma parte da sua área para a cultura. Mas muitos, por exemplo, foram para o gergelim agora porque saíram do safrinha, quer dizer, não foram para o safrinha. A Saiu mesma do coisa milho, com né? Saiu pelo preço baixo do milho e acabou indo para o gergelim. A mesma coisa com o feijão também. Muita gente foi pro feijão agora. Quer dizer, você não teme que
uma coisa que a gente percebe muito nessas culturas, vamos chamar menores aqui, entre aspas, é, que há um esforço muito grande para desenvolvimento, mas aí quando chega na sazonalidade, ou por causa de preço, ou por causa de clima, ou o produtor entra ou o produtor sai. Quer dizer, aí a indústria também vai ficar meio que a reboque. É, um melhor desenvolvimento do setor, né, começando por semente, por pesquisa, um apoio comercial maior, você acha que parte dessas culturas vão começar a ser mais fidelizadas anualmente, Marco? Giovanni, nós temos que estar preparados com as alternativas. Existe dor? Existe dor. Né? Um caso típico que tu incluiu aí nessa tua pergunta é o gergelim. Ah. As indústrias, aqui em Canarana tem 4 indústrias grandes, né, que atuam em várias partes do Brasil, em outros espécies, né, feijões, painço, pipoca, etc. Tem mais umas 12 empresas pequenas que compram gergelim. Então, o produtor incentivado por isso, acredito que nessa área de gergelim vai continuar mantendo uma área. Uhum. Aí tem o feijão aí de 65 dias, que é o mungo, que também é possível, mas aí a gente cai na questão do preço. Uhum. Ele até tem um preço estipulado antes de plantar, que não nos estimulou a plantar esse tipo de feijão. Tem também, na questão dos feijões, esse ano é um ano de muitas doenças, né? Obviamente, principalmente o irrigado, e lá na região sul, né, principalmente do Paraná, teve mosca branca, exatamente, doenças fúngicas, vários problemas que derrotaram a produtividade, causando até prejuízo no produtor, e com isso também o feijão sobe um pouquinho, reduz o prejuízo, mas é um risco. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, nós temos que estar preparados com as alternativas. No momento em que o mercado traz uma baixa de preço dos grãos, que é o que aconteceu com o milho, infelizmente, agora a soja está praticamente inviável nesse momento aqui, né? Nós temos que ter alternativas para manter o produtor produzindo, manter ele na sua propriedade. Porque também não é bom para o Brasil, Giovanni, que grandes grupos tomem conta das propriedades menores, médias. Exatamente. É um outro risco que se corre. Então, é isso. Nós temos que estar preparados com alternativas, e é por isso que nós encaramos aí, aceitamos esse desafio de participar dessa associação de outras espécies alternativas para manter o produtor no campo. E, obviamente, o principal, tem que ganhar um dinheirinho, né, Giovanni? Exatamente. Marcos, para fechar, que horror que está a soja, né? Pelo amor de Deus, onde que vai parar isso? Infelizmente, o produtor, a partir de setembro, não tem outra opção, né? No meio do ano tem como mudar. Para setembro, tem que plantar soja do mesmo jeito, né, Marco? Olha, Giovanni, nós estamos aqui nessa situação, a gente já tem os insumos comprados e pago, né? E aí tinha a área que tira um pouco da produtividade, mais arenosa, deixamos para trás, aí resolvemos que iam plantar. Aí ontem ligaram aqui oferecendo o resto da semente que falta, o meu irmão desligou o telefone e falei, não, Renato, vamos achar outra coisa para nós plantar nesses 100 hectares, não vamos plantar soja. Mas o que está acontecendo no mercado, e teve uma subidinha aí para trás, o mercado futuro da safra do ano que vem, eu estou falando, né? Uhum. A gente aqui chegou a 113, 113,50, a gente achou que não era viável vender, hoje está R$ 98,00. Para uma produção aí de 60 sacos por hectare, a média da safra passada é menos que 60, do outro ano foi 62, um quebradinha. Essa produtividade aí, para quem não tem arrendamento na conta, não paga, e quem tiver arrendamento são 12, 15 sacos a mais de prejuízo ainda. Complicado.
complicado e a gente não sabe o que é mentira e o que é verdade, Giovanni. Esse é o pior de tudo. Exatamente. Vamos, bola para frente. O agro não para, né, Marcos? Meu É, amigo, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez, viu? Um ótimo final de semana, lembranças à família toda e sucesso na nova confusão que se arrumou para você aí, viu? obrigado, Giovanni. Um grande abraço para quem nos assistia aí. Um grande abraço para você, amigo antigo. Nós somos os Dragões da Independência já, né? Tá legal. Bom final de semana, Marcos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. O Marcos da Rosa, né, ex-presidente da ProSoja, amigo nosso, e hoje presidente, vou até tomar nota aqui porque é grande, Conselho Brasileiro de Feijões, Gergelim, Pulses e Colheitas Especiais. Mostrou um pouco do panorama de feijões, um pouco do panorama de gergelim e pulses. No geral, o que falta? Sementes. O Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui. Segunda-feira estamos de volta. Até lá.